Bem, pessoal, o silêncio está cada vez frente. Vou prestar atenção aqui, ó. Todo mundo prestando atenção. Sentados cada um no seu lugar. Então, dando continuidade em nossa introdução à filosofia, né, nós vamos falar um pouquinho sobre as características dessa disciplina, desse modo de pensar, que, como a gente já viu, surgiu lá na Grécia por volta do século VI a.C. e ela nasce questionando as religiões, não aceitando mais as respostas que vêm da fé e dos mitos. Ela vai buscar dar uma resposta racional e natural para os fenômenos que nos cercam. Então a filosofia ela vai nascer do debate, do diálogo, do confronto de ideias. A gente já viu também que a filosofia ela nasce na Grécia porque a Grécia tinha um espaço privilegiado para acontecer esses debates e diálogos. Qual que era esse espaço? Vocês lembram? Os gregos chamavam de ágora. O que era ágora? A praça pública, exatamente. Então era lá que acontecia os debates, os diálogos e o questionamento. Platão, um dos grandes filósofos gregos, junto com Sócrates e Aristóteles, vai dizer o seguinte: questionar é um atributo de um filósofo, ou seja, o filósofo está sempre questionando, criticando, tentando ver outro lado, um lado diferente das coisas, diferente especialmente do senso comum, diferente da forma como as pessoas geralmente veem e enxergam o mundo, a realidade e a própria existência humana. Então, questionar é um atributo de um filósofo, né? Porque não há outro início para a filosofia além desse. Então, a filosofia ela nasce do questionamento. Os gregos chamavam isso de talma, ou talmazei, que é a capacidade de se maravilhar, de se espantar com o mundo e de questionar aquilo que nos espanta. Então, é olhar a realidade não de forma comum, como as pessoas geralmente olham, mas tentar sempre enxergar além, questionando e buscando ver ou buscando elaborar outras visões sobre a realidade. Então, a filosofia ela vai refletir sobre a nossa existência. O que é existir? A galera vive levantando um questionamento aí, o seguinte: você está vivendo ou só existindo? Como se existir fosse menor do que viver. Para a filosofia isso é um grande equívoco. Por quê? Viver, qualquer ser vivo vive. A existência é um atributo exclusivamente humano. Então, o que nos dá dignidade, o que nos coloca como seres superiores, ou pelo menos mais sofisticados que os outros seres, é o fato de que a gente existir. Porque a gente pode existir. Existir é construir um projeto. Existir é muito mais do que viver. Viver, qualquer ser vivo vive. E qual que é a característica de um ser vivo? As características lá, vocês lembram? Todo ser vivo ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Agora, a existência é muito mais complexa, porque nesse intervalo entre nascer e morrer, nós estamos nos construindo, nos fazendo a partir das nossas escolhas. Então a filosofia vai refletir sobre isso. Vai questionar a nossa existência, vai perceber como a existência nos possibilita a liberdade, que é a capacidade de fazer escolhas, mas isso gera uma angústia, porque quando a gente tem opções, a gente fica com medo de escolher e se arrepender, e depois das escolhas feitas, a gente acaba se arrependendo mesmo, vem o desespero de perceber que aquilo que a gente escolheu não era bem aquilo que queríamos. Então ela vai refletir sobre a existência, ela vai refletir também sobre o conhecimento. Como nós conhecemos? Nós conhecemos graças à razão ou graças aos sentidos? Quais são os princípios do conhecimento? Qual é a finalidade do conhecimento? A filosofia também vai elaborar a lógica e a linguagem, né? A forma correta de raciocinar, de usar as palavras. Ela vai se preocupar bastante com isso, para desenvolver um raciocínio mais claro, um raciocínio que possa, de alguma maneira, ser mais objetivo em relação ao mundo e a nós mesmos. Então a superstição deixa o mundo inteiro em chamas. A filosofia os distingue, vai dizer o Voltaire, né? Posso liberar essa mulher?